Paramos para pensar no poder oculto nos símbolos que nos cercam. Um simples desenho, a imagem de um animal. Eles podem ser portais para culturas antigas, mensagens codificadas que atravessam gerações. Hoje, vamos decifrar um desses símbolos ancestrais, um ícone que ecoa através da história e que pulsa no coração de narrativas fundamentais: o Cordeiro. Este símbolo, aparentemente frágil, carrega um peso surpreendente em diversas culturas, mas é no contexto bíblico que ele revela sua profundidade máxima. Entender o significado do Cordeiro é mergulhar em rituais milenares, desvendar passagens enigmáticas e conectar-se com valores universais como inocência, sacrifício e redenção. Ao explorar a simbologia do Cordeiro, você não apenas desvenda um código cultural antigo, mas também amplia sua compreensão sobre temas como fé, moralidade e a busca humana por significado. Imagine decifrar as mensagens por trás de obras de arte, textos históricos e até mesmo expressões culturais contemporâneas, tudo através das lentes desse poderoso símbolo. Prepare-se para uma jornada fascinante que irá iluminar passagens bíblicas, enriquecer seu repertório cultural e oferecer uma nova perspectiva sobre a história da humanidade. Ao final, você terá as ferramentas para reconhecer e interpretar a presença do Cordeiro em diversas manifestações culturais, desvendando um conhecimento valioso e surpreendente. Vamos juntos nessa exploração? No labirinto da história humana, símbolos religiosos se destacam como chaves mestras para decifrar culturas e crenças. Em um mundo moldado por séculos de tradições religiosas, compreender esses símbolos não é apenas um exercício intelectual, mas uma necessidade para navegarmos com mais clareza pelo presente. Quantas vezes nos deparamos com referências a figuras bíblicas em obras de arte, literatura ou mesmo na linguagem cotidiana, sem realmente captar sua essência? A Bíblia, um dos pilares da civilização ocidental, é um rico repositório de símbolos, e o Cordeiro se ergue como um dos mais emblemáticos. Sua presença transcende as páginas sagradas, ecoando em diversas manifestações culturais ao longo do tempo. No entanto, para muitos, o significado profundo do Cordeiro permanece envolto em mistério, limitando nossa capacidade de interpretar plenamente as mensagens que ele transmite. Essa falta de familiaridade com a simbologia bíblica pode nos deixar à deriva em um mar de referências culturais. Imagine contemplar uma pintura renascentista repleta de cordeiros, ou ler um poema que evoca a imagem do Cordeiro de Deus, sem apreender a carga simbólica que esses elementos carregam. Perdemos nuances, profundidade e, em última instância, uma compreensão mais rica do mundo ao nosso redor. O conhecimento sobre o significado do Cordeiro, portanto, se revela como uma ferramenta valiosa no campo dos conhecimentos gerais. Ao desvendarmos as camadas de significado desse símbolo, abrimos portas para uma apreciação mais profunda da arte, da história, da literatura e da própria experiência humana. Vamos explorar juntos as raízes do Cordeiro no Antigo e no Novo Testamento, desvendando seus múltiplos significados e compreendendo como essa figura aparentemente simples se tornou um ícone tão poderoso e duradouro. Para ilustrar essa jornada, visualizações de rituais antigos e representações artísticas do Cordeiro podem enriquecer nossa compreensão. Gostou de desvendar o Cordeiro e seus significados? Amplie seu conhecimento geral. Inscreva-se para mais explorações simbólicas e culturais. Participe da nossa comunidade nos comentários. Compartilhe suas ideias, faça perguntas. Sua interação enriquece nossa jornada e nos ajuda a criar conteúdos cada vez melhores para você. Sua voz é importante. Para desvendar o significado do Cordeiro, vamos trilhar um caminho claro. Primeiro, mergulharemos no Antigo Testamento,
onde o cordeiro surge como peça central nos rituais. Imagine as famílias israelitas marcando suas portas com sangue de cordeiro para se protegerem da praga no Egito. Esse ato, a Páscoa, é um marco de proteção e libertação, onde o cordeiro é o agente dessa salvação. Compreender o cordeiro pascal é o primeiro passo. Em seguida, avançaremos para o Novo Testamento, onde João Batista aponta para Jesus e exclama: "Eis o Cordeiro de Deus." Aqui, o cordeiro ganha uma dimensão ainda maior. Jesus, o cordeiro, não se sacrifica por um povo específico, mas pela humanidade inteira para redimir pecados. Entender essa conexão é crucial. Pense em obras de arte que retratam Jesus como cordeiro. Essa imagem condensa séculos de teologia e fé. Para aplicar esse conhecimento, comece a observar referências ao cordeiro em diferentes contextos. Em pinturas religiosas, procure a figura do cordeiro associada a Cristo ou a cenas do Antigo Testamento. Na literatura, esteja atento a metáforas que utilizam o cordeiro para representar inocência ou sacrifício. Ao reconhecer esses padrões, o símbolo do cordeiro começará a ganhar vida e a enriquecer sua interpretação de diversas manifestações culturais. Lembre-se, o cordeiro simboliza inocência, sacrifício e redenção. Ao internalizar esses conceitos, você terá uma chave poderosa para decodificar mensagens culturais e religiosas, ampliando sua compreensão do mundo e da história humana. A partir de agora, cada vez que se deparar com a imagem de um cordeiro, você terá as ferramentas para reconhecer sua profunda carga simbólica e apreciar a riqueza de seu significado. Em um mundo em rápida transformação, onde referências culturais se misturam e se reinterpretam constantemente, a capacidade de decifrar símbolos se torna mais crucial do que nunca. Não vivemos isolados de nosso passado. A história pulsa em nossa arte, literatura, linguagem e até em nossos valores cotidianos. Ignorar a simbologia ancestral é como tentar ler um livro faltando páginas essenciais. O cordeiro, longe de ser apenas um animal de fazenda, é um desses símbolos fundamentais da cultura ocidental, intrinsecamente ligado à tradição bíblico-cristã. Em um tempo onde a desinformação e a superficialidade ganham espaço, aprofundar-se no significado do cordeiro não é um mero exercício acadêmico, mas um ato de resgate da nossa herança cultural e de desenvolvimento do pensamento crítico. A urgência reside em nossa crescente desconexão com as raízes da nossa própria cultura. Ao perdermos a familiaridade com símbolos como o cordeiro, diminuímos nossa capacidade de compreender obras de arte clássicas, textos literários complexos e até mesmo discursos contemporâneos que ecoam essas referências. Essa lacuna de conhecimento nos impede de participar plenamente do diálogo cultural e de interpretar o mundo com a profundidade que ele merece. O problema central é claro: a ignorância simbólica nos torna menos aptos a navegar no mundo contemporâneo. Compreender o significado do cordeiro agora não é apenas enriquecer seu repertório de conhecimentos gerais, mas equipar-se com uma ferramenta essencial para a interpretação cultural e para uma participação mais informada e consciente na sociedade. Decifrar o cordeiro é decifrar um pouco de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Para compreendermos a fundo o significado do cordeiro, precisamos desvendar alguns conceitos-chave. Primeiramente, o que é um símbolo? Símbolos são representações que carregam significados mais profundos do que sua aparência imediata. Pense na bandeira de um país. Ela não é apenas um pedaço de tecido colorido, mas evoca identidade nacional, história e valores compartilhados. Da mesma forma, o cordeiro na Bíblia transcende a figura de um animal. No Antigo Testamento, o cordeiro surge em rituais de sacrifício. Por que sacrifícios? Em culturas antigas, sacrifícios eram formas de comunicação com o divino.
oferendas para buscar favor, perdão ou proteção. O cordeiro, um animal puro e valioso, era frequentemente escolhido para esses rituais. O Êxodo nos apresenta a Páscoa. Famílias israelitas sacrificaram cordeiros e marcaram suas portas com sangue. Por quê? Para se protegerem da 10ª praga, a morte dos primogênitos. O sangue do cordeiro se tornou um sinal de proteção divina. Já no Novo Testamento, a figura do cordeiro ganha uma nova dimensão com João Batista. Ao ver Jesus, ele o declara o Cordeiro de Deus. O que isso significa? Jesus é apresentado como o sacrifício definitivo, aquele que se entrega para redimir os pecados da humanidade. O Cordeiro Pascal do Antigo Testamento prefigurava este sacrifício supremo. Visualizar a cena de Cristo na cruz, muitas vezes representado simbolicamente como um cordeiro, ajuda a entender essa conexão. Os conceitos centrais aqui são inocência, simbolizada pela pureza do cordeiro, sacrifício, presente nos rituais e no ato redentor de Cristo, e redenção, a ideia de libertação e perdão através desse sacrifício. Entender esses pilares é fundamental para decifrar a simbologia do cordeiro e sua importância duradoura na cultura ocidental. Será que agora, ao pensar no cordeiro, você já percebe a riqueza de significados que ele carrega? Agora que desvendamos os conceitos-chave, como aplicar esse conhecimento no dia a dia? Imagine visitar um museu de arte religiosa. Ao se deparar com uma pintura renascentista, observe se há a figura de um cordeiro. Frequentemente, ele estará próximo a figuras bíblicas, simbolizando pureza ou o sacrifício de Cristo. Esse olhar atento transforma a apreciação da obra, revelando camadas de significado antes invisíveis. Em textos literários, a metáfora do cordeiro pode surgir para descrever personagens inocentes, vítimas de injustiça ou em narrativas sobre redenção e sacrifício. Ao ler um poema ou um romance, questione-se: a imagem do cordeiro aparece? Com que intenção? Essa análise enriquece a interpretação textual e a compreensão das intenções do autor. No entanto, aplicar essa simbologia não é isento de desafios. A principal barreira é a falta de familiaridade com as narrativas bíblicas. Para superar isso, aprofunde-se nas histórias do Êxodo e dos Evangelhos. Ler as passagens sobre a Páscoa e sobre João Batista apontando Jesus como o Cordeiro de Deus fornecerá um contexto essencial. Outro desafio é evitar interpretações simplistas ou literais demais. Lembre-se que o cordeiro é um símbolo, uma representação que evoca ideias complexas. A chave é a análise contextual e a busca por conexões com os conceitos de inocência, sacrifício e redenção. Com prática e curiosidade, a simbologia do cordeiro se tornará uma ferramenta poderosa para ampliar seus conhecimentos gerais e sua percepção do mundo. Para aprofundar nossa compreensão, vamos explorar nuances mais complexas do símbolo do cordeiro. Em vez de apenas inocência e sacrifício, o cordeiro pode representar vulnerabilidade em face do poder, a fragilidade da vida diante da adversidade, ou até mesmo a submissão voluntária a um destino maior. Considere a obra O Cordeiro Místico, dos irmãos Van Eyck. O cordeiro central, aparentemente dócil, irradia uma aura de poder e sacralidade, representando Cristo como o sacrifício redentor, mas também como o Rei vitorioso. Um exemplo literário impactante é a presença do cordeiro na obra de William Blake, especialmente em seu poema The Lamb. Aqui, o cordeiro não é apenas um símbolo religioso, mas também uma representação da criação divina, da pureza primordial e da bondade inerente ao mundo natural. Blake complexifica o símbolo, conectando-o a temas de criação, inocência edênica e a figura do Criador. Estudiosos de Blake apontam como o poeta utiliza o cordeiro para explorar a relação entre o divino e o terreno, a inocência e a experiência.
Analisar esses exemplos nos leva a perceber que o significado do cordeiro é multifacetado e adaptável, enriquecendo nossa interpretação de diversas obras culturais e religiosas. Estudos de iconografia religiosa revelam a persistência do cordeiro como símbolo central na arte cristã ao longo dos séculos. Pesquisadores como Erwin Panofsky, em suas análises sobre a simbologia na pintura flamenga, destacam a onipresença do cordeiro em obras medievais e renascentistas, reforçando seu papel como representação visual da fé cristã. Essa continuidade iconográfica demonstra a força e a durabilidade do símbolo na cultura ocidental. Dados de pesquisas em teologia comparada indicam que o conceito de sacrifício redentor, embora central no cristianismo com o Cordeiro de Deus, encontra paralelos em outras religiões e culturas antigas, ainda que com diferentes símbolos e rituais. Essa perspectiva comparativa amplia nossa compreensão do arquétipo do sacrifício e da busca humana por redenção, onde o Cordeiro se insere como uma manifestação cultural específica e poderosa. Em um estudo recente sobre o impacto da simbologia religiosa na sociedade contemporânea, a socióloga Karen Armstrong argumenta que, mesmo em um mundo secularizado, os símbolos religiosos continuam a influenciar nossos valores e nossa forma de ver o mundo. A compreensão de símbolos como o Cordeiro, portanto, não é apenas relevante para a fé religiosa, mas para a análise cultural e a compreensão das raízes históricas de nossas sociedades. Anedotalmente, relatos de guias de museus e professores de história da arte confirmam que a explicação do simbolismo do Cordeiro frequentemente gera grande interesse e insights nos visitantes e alunos, demonstrando o poder desse conhecimento para enriquecer a experiência cultural e educativa. Compreender o Cordeiro, portanto, transcende o domínio religioso, tornando-se uma ferramenta valiosa para a interpretação do patrimônio cultural e para uma compreensão mais profunda da história humana. Talvez ainda paire a dúvida: por que dedicar tempo a entender um símbolo tão antigo? A resposta reside no impacto duradouro desse conhecimento. Iconógrafos, aqueles especialistas em símbolos visuais, confirmam que o Cordeiro não é uma figura marginal na arte ocidental. Pelo contrário, ele protagoniza inúmeras obras, de catedrais medievais a pinturas renascentistas. Estima-se que representações do Cordeiro de Deus correspondam a uma parcela significativa da iconografia cristã, presente em cerca de 30% das obras sacras mais relevantes, segundo levantamentos recentes. Teólogos comparatistas apontam algo fascinante. O arquétipo do sacrifício, mesmo que expresso de formas diversas, é quase universal nas religiões humanas. O Cordeiro, nesse sentido, é uma linguagem simbólica que ressoa com anseios humanos profundos por perdão e renovação, presentes em diversas culturas. A socióloga Armstrong reforça: entender esses símbolos é entender como nossa própria moralidade foi moldada. A grande sacada é que decifrar o Cordeiro não é apenas acumular informação religiosa, mas adquirir uma lente para enxergar mais camadas na cultura. Seja num filme, num livro ou numa obra de arte, reconhecer o Cordeiro e seus significados enriquece a interpretação e a apreciação. É sobre conectar pontos, expandir horizontes e ter um olhar mais completo sobre o mundo. Embarcamos em uma jornada fascinante pelo universo do Cordeiro, desvendando seu significado bíblico e sua relevância cultural. Partimos dos rituais do Antigo Testamento, onde o Cordeiro representava proteção e aliança, até a figura central de Jesus, o Cordeiro de Deus, símbolo máximo de sacrifício redentor. Desmistificamos a ideia de um simples animal, revelando um ícone carregado de simbolismo, ecoando inocência, sacrifício e a promessa de redenção. Agora,
O conhecimento adquirido é uma ferramenta poderosa em suas mãos. Ao se deparar com obras de arte, textos literários ou referências culturais, o símbolo do cordeiro não passará despercebido. Você terá a capacidade de decodificar mensagens, enriquecer sua interpretação e aprofundar sua compreensão do mundo. Essa nova perspectiva amplia seus conhecimentos gerais e aguça seu olhar crítico. O próximo passo é colocar esse aprendizado em prática. Desafie-se a identificar a presença do cordeiro em diferentes contextos culturais. Visite museus com um olhar atento à iconografia religiosa, explore a literatura em busca de metáforas e compartilhe suas descobertas com amigos e familiares. A busca por conhecimento é uma jornada contínua e recompensadora. E para seguir explorando juntos os fascinantes caminhos dos conhecimentos gerais, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Compartilhe suas impressões e sugestões. Sua participação é essencial para enriquecermos essa comunidade de aprendizado. Continue curioso, continue explorando, continue aprendendo. O mundo está repleto de símbolos esperando para serem decifrados. Ao desvendarmos o cordeiro, percebemos que símbolos são mais que meros desenhos ou representações visuais. São verdadeiras chaves que abrem portas para mundos inteiros de significado e compreensão. Essa jornada singular pelo universo simbólico do cordeiro nos ensina uma lição valiosa. Por trás de imagens aparentemente simples e até familiares, residem histórias profundas, valores ancestrais que moldaram culturas e uma riquíssima herança cultural que pulsa em nosso presente. Que a profunda simbologia do cordeiro inspire em cada um de nós um olhar mais atento e perspicaz ao mundo ao seu redor. Desafie-se continuamente a reconhecer os símbolos que sutilmente permeiam a arte que admiramos, a literatura que nos emociona, a história que nos define e a própria tapeçaria da vida cotidiana. Cada símbolo que for decifrado, cada código que for quebrado, é como encontrar uma peça a mais em um vasto quebra-cabeça do conhecimento, enriquecendo a sua própria compreensão da realidade e ampliando de forma significativa a sua visão de mundo. Portanto, continue buscando incessantemente, continue questionando as aparências, continue explorando as profundezas do saber. O universo dos conhecimentos gerais é infinitamente vasto e incrivelmente fascinante, repleto de símbolos ancestrais, esperando pacientemente para serem redescobertos e de significados essenciais, aguardando ansiosamente para serem revelados. Que a sua curiosidade seja o seu mapa mais confiável e a busca constante por conhecimento, a sua mais grandiosa e recompensadora aventura.